Eu gostaria hoje de falar sobre a situação da mobilidade urbana no Brasil, principalmente nas grandes cidades, que evidencia que o poder público tem priorizado o transporte individual em detrimento do transporte coletivo, o que tem sido um desastre nas grandes metrópoles e prejudicial, sobretudo, às camadas mais pobres da população. A alternativa, numa cidade grande, principalmente, não pode ser o transporte individual e tem que ser o transporte coletivo. E as discussões sobre trânsito, sobre transporte, congestionamento e a pregação do caos urbano, essas são discussões muito antigas, elas têm quase meio século. E já faz um bom tempo que essa palavra mobilidade urbana, ela significa muito mais do que ir e vir de pedestres. Ela não tem nada de novo em debate, quer dizer, se discute o termo, mas um ingrediente novo não aparece. O que falta mesmo é que se discuta o que fazer no sentido da modernidade. E coisas que já sabemos há bastante tempo. Entrou em vigor na semana passada a legislação que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e que dá prioridade para os meios de transportes não motorizados e ao serviço público coletivo. Quer dizer, valoriza calçada, ciclovia, integração do automóvel a um sistema de mobilidade sustentável. O governo federal tem disponível para investir 32 bilhões. Isso vai ser bom para todos os estados, mas principalmente para os estados também que estão preocupados com a mobilidade da Copa, né? Agora, municípios com mais de 20 mil habitantes também terão de elaborar o plano de mobilidade urbana em até 3 anos. Eu achei isso muito importante, porque aí é pequenininho e o prefeito acha que vai ali, vai do jeito que vai. E vai do jeito que vai e acontece o que acontece depois numa cidade maior, que não se anda na cidade porque nada foi planejado. Então, 3 anos, eu acho que foi um tempo bem pensado pelo governo federal para que esse plano possa ser implantado e nas cidades de 20 mil habitantes. Eu sei que vai ser difícil para o prefeito, não vai ter técnico, isso, aquilo, mas 3 anos é um tempo que permite elaborar um bom plano diretor, que ele tem que elaborar também, incluindo a mobilidade urbana. Essa obrigação era imposta até agora apenas aos municípios, senador Jaime Campos, com 500 mil habitantes. Agora todos terão que fazê-lo. Isso me parece bem pensado, porque o Brasil é um país que está crescendo muito, né? E esse crescimento, quando você abre os olhos, você já não está andando na cidade. E é isso que está acontecendo, porque as pessoas também estão tendo uma vida economicamente melhor e elas compram carro se não tem um bom meio de transporte público. Então, essa possibilidade e obrigatoriedade de até 3 anos para todas as cidades apresentarem um plano no plano diretor à mobilidade urbana é a prevenção do desastre anunciado. Muito boa ideia de colocar dessa forma, porque o improviso tem dado no que nós temos visto. Agora, eu reconheço o que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, colocou, num estudo bem recente. O IPEA chamou de a lei tem que pegar. E, às vezes, a gente sabe que no Brasil a lei não pega, né? Mas nós vamos ter que fazer esse esforço de conscientização da importância de fazer a mobilidade urbana uma prioridade de prefeituras. Nos grandes centros, a previsão de medidas indigestas para os donos de veículo, restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, possibilidade de implantação de pedágios, isso tudo está sendo discutido, né? Nas pequenas cidades, falta capacidade técnica para a elaboração dos planos exigidos e quem não cumprir poderá ter suspensos repasses federais. Enfim, para a lei pegar, as prefeituras precisariam fazer a sua parte, o governo federal garantir os repasses, mais que isso, precisaria a sociedade exigir o cumprimento dos planos. É lamentável ver que o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo continuam com um discurso agradável à classe
média apresentam como solução somente o metrô e o monotrilho. O monotrilho tem uma capacidade que é extremamente pequena, não vai resolver o problema dos congestionamentos, da superlotação e das tarifas altas. E ainda não atingiram nem 2 bilhões de investimento com as obras do metrô. Para falar, fala-se, mas quando você vai ver quanto é que foi posto, o recurso não foi gasto. Então, fala que estão fazendo, mas a gente não vê o resultado concreto, fora o atraso que as obras do metrô na cidade de São Paulo nós temos, né? Hoje não há planejamento nem projetos que estejam à altura de solucionar os problemas de transporte e mobilidade da cidade de São Paulo. A política de transportes públicos da Prefeitura de São Paulo, ela não existe na prática, não tem política, né? A tarifa de R$ 3,00 é a maior do país e uma das mais altas do mundo, tomando quase 30% do salário mínimo dos trabalhadores assalariados. Com tais recursos, teriam até condição para solucionar o problema através do bilhete único mensal. Ao contrário, não houve nenhuma inovação nos últimos anos para o bilhete único. Ao contrário, dificultaram tudo o que podiam para tornar mais difícil para a população o uso. E como o trânsito foi piorando, senador Jaime, aí aumentou o uso do bilhete único de 2 horas para 3. Não é que foi uma coisa boa para a população, foi que se não fizesse, o que ela fazia antes em 2 horas, com o trânsito parado do jeito que está, não conseguia mais fazer. Então, em vez de melhorar o trânsito para o bilhete único continuar valendo 2 horas, como tinha que ser, aumentaram o prazo para 3 horas. Quer dizer, então vocês imaginam uma cidade que o prazo do bilhete único, para quem está no outro estado e não sabe, é você usar o mesmo bilhete para vários sistemas de transporte e que vale durante 2 horas, agora 3, em vez de tentar melhorar a situação do transporte, deixaram continuar cada vez pior, aumentaram, a solução foi aumentar o tempo do uso da validade. O que não soluciona, porque imagina, para ter aumentado para 3 horas, quanto tempo um cidadão em São Paulo, do centro à periferia, demora para andar. Quer dizer, não está fazendo mais em 2 horas, está tendo que gastar 2 horas e meia, 2 horas e 15, isso para ir, gente. Eu estou falando ir para o trabalho. E agora tem que falar a volta do trabalho. Então, nós imaginemos, para uma pessoa passar de 4 a 5 horas no transporte público, como é que ela vai ter condição de trabalhar? Fora que o transporte público, as pessoas reclamam, não posso ir com uma roupa boa, porque a roupa suja, que o ônibus vai caindo aos pedaços, o horário não tem, demora, sábado e domingo, então é pior ainda. Então, o transporte na minha cidade realmente é algo que ficou... Nós demos um avanço muito grande e de 2001 a 2004, com a criação de terminais, corredores de ônibus, bilhete único, e nada disso foi melhorado. Ao contrário, o que não foi piorado foi esquecido. Nós fizemos, eu não lembro se foram 9 ou 13 terminais, deixamos planejados não sei quantos, não foi feito. Então, não adianta, se você deixa 300 quilômetros de corredores de ônibus, que é um instrumento mais barato para ser feito muito rápido, que dá para entregar à população rápido, e não é feito nem 1 quilômetro de corredor, o que você imagina que vai acontecer depois de 8 anos? Nada, vai piorar, é evidente. Principalmente com o boom econômico que o Brasil vive, onde as pessoas passaram a ter automóvel, era o sonho ter automóvel. Então, compro o meu automóvel, porque o transporte não está funcionando. Agora, eu me lembro muito bem que quando fizemos o corredor ali na Avenida Rebouças, na frente do INCOR, funcionários do INCOR e médicos diziam que estavam deixando o carro em casa porque chegavam mais rápidos no INCOR através do ônibus do que do carro. É isso que tem que ser feito, que a pessoa diga, eu não preciso usar o carro para ir trabalhar, eu vou de ônibus. A ideia é ter ônibus com hora marcada, como em qualquer país civilizado do mundo. São Paulo já podia ter. Eu fico muito indignada com a situação que a cidade vive por falta de incompetência absoluta, desleixo de ter as ações que tinham que ter tido para incrementar o transporte na nossa cidade.
Bom, agora vamos falar do Brasil um pouquinho também, né? Porque o uso do transporte coletivo é minoritário no Brasil. São Paulo chegou a gastar 30% do orçamento com o sistema viário. Há o problema do aumento das vendas de automóvel, de motocicleta, que hoje, como eu estava dizendo, né, são 35 milhões de automóveis e 15 milhões de motos no Brasil. E em todo o Brasil, as cidades estão enfrentando esse problema exatamente porque as pessoas estão comprando automóvel e moto, estão melhor, estão tendo emprego, a situação melhorou para todo mundo. Agora, em São Paulo, a cena é pior, porque fica uma cena de guerra, né? Nós temos também a questão de calçadas, né, que um idoso não pode passear numa calçada, um carrinho de bebê não pode passar numa calçada, uma mulher de salto alto quebra o salto alto se não quebra a perna numa calçada. Então, nós temos graves consequências sócias, principalmente várias consequências sociais, principalmente para a saúde pública também. Além disso, há uma grave situação de 500 mortes em acidentes com motos por ano no país. Na última segunda-feira, agora, foi realizado pela PUC de São Paulo e pelo Observatório das Metrópoles, o Seminário Internacional Mobilidade na Metrópole, Planejamento e Gestão Democráticos. Foram muitos pontos importantes levantados e eu gostaria aqui de destacar alguns dos pontos que foram lembrados nesse seminário muito interessante. Primeiro, a classe média não utiliza ônibus porque o custo de tempo e dinheiro é o mesmo ou até maior do que ir no seu carro. Quem quer usar ônibus numa situação dessa? O transporte público, então, vai perdendo espaço. Aumento dos acidentes causados por transporte individual. O congestionamento dos carros tem reduzido a eficiência dos ônibus. Para onde vamos? O padrão europeu, que privilegia o transporte coletivo, ou o padrão americano, que privilegia o transporte individual? Nós temos vendo que a esquerda e a elite querem o padrão europeu, um ônibus menos poluente. Lamentavelmente, o poder público privilegia o transporte individual. Não se consegue, assim, conscientizar a população. Eu não acho nem que é uma questão de conscientizar. Se você vai demorar muito mais tempo e custa, às vezes, até mais caro, você vai de carro, né? É uma questão de bom senso, é uma questão... Enquanto não for ofertado um transporte público melhor do que eu tirar o meu carro da garagem, a pessoa escolhe ir com o carro para o trabalho, né? O transporte de moto individual foi o escolhido pelo governo federal nas últimas gestões, em razão dos interesses econômicos. Na Europa, chegou-se ao acordo de que o transporte público precisa de subsídios. Como gerar uma proposta de mobilidade na cidade? Aqui eu estou lendo algumas questões que ficaram desse seminário, né? Que é preciso tirar, para São Paulo poder andar, preciso tirar 30% dos automóveis da cidade de São Paulo. Isso só se faz colocando transporte melhor do que ir de automóvel. Pelos registros da CET, nós já chegamos em São Paulo a quase 300 quilômetros de congestionamento, que é um recorde histórico. Os dados são de 2009. Mas o monitoramento, além das vias observadas pela CET e divulgadas na mídia, tem apontado para mais de 500 quilômetros, agora no mês de abril, de congestionamento. E pesquisa realizada pela Agência Nacional de Transportes Público revela que a superlotação é o principal problema do transporte público de São Paulo, segundo os usuários. Também que a mudança populacional tem alterado a ocupação espacial e criado também um crescimento desordenado. Isso também é interessante, esse ponto, que é no momento que você não planeja, as populações, elas se deslocam para lugares onde você não tem como levar o transporte, ou é muito mais complicado. Mas isso é falta de planejamento, né? O metrô de São Paulo tem batido recorde histórico em superlotação. 4.150.000 passageiros em um único dia em todas as linhas do metrô. Trens da CPTM batem recorde de passageiros. O sistema atingiu marca de 2,5 milhões de pessoas em um único dia da semana.
passada. E as linhas estão sofrendo com superlotação. São Paulo já tem nas ruas mais motos que carros na hora de pico, representando 12,8% da frota registrada no município. E elas dominam as estradas da Zona Sul e o eixo da Zona Leste. O número de falhas e interrupções no metrô só tem aumentado com o tempo. Hoje basta você ligar a televisão ou abrir o jornal que você vê pancadaria no metrô de São Paulo. Antes a reclamação é que tinha uma pessoa mandando o usuário para dentro, só faltava ter uma vara para enfiar dentro. Agora não cabe mais, então as pessoas se revoltam, porque ou o metrô quebra ou as pessoas não conseguem entrar. Então nós temos que recuperar o espaço público para a pessoa, né, para o cidadão, deixar de chamar espaço viário, mas transformar em espaço público. Implantação de estacionamentos próximos ao metrô, nas áreas mais densas, também ajuda. Temos que criar condições, mobilizar a população idosa e crianças a andarem na rua, para que não haja necessidade dos pais levarem filhos para a escola de carro, e há pessoas treinadas para pararem os carros para a travessia de idosos e crianças. Isso tudo, o que nós estamos falando é de uma coisa muito básica, que é a educação. Hoje você, no trânsito que está, e as pessoas na turbulência que acabam vivendo com o nervoso desse trânsito, não respeitam as faixas também. Isso tem que ser feito mais nas escolas, tem que ser todo um processo educativo que respeite as pessoas de mais idade. Eu lembrei agora como a gente fez com as lotações em São Paulo, que não paravam para pegar os idosos porque eles não pagavam. Então fazia zoom no ponto quando tinha um idoso esperando para embarcar. E usamos um método que é da psicologia, chama psicodrama, para ele se pôr no lugar de um idoso que está querendo entrar naquele transporte e a van passa rápido por ele porque não quer parar para recebê-lo. Então, são coisas que a prefeitura também tem que ter a sensibilidade de educar as pessoas. As escolas têm que ser também estimuladas a respeitar o transeunte e também não passar com sinal vermelho, né? Então, nós temos que mudar paradigmas, a competição econômica, pensar em termos de rede, flexibilidade, complementaridade, recuperação de passadeiras rolantes, ônibus elétricos conectados com a rede viária. E em artigo no jornal Folha de São Paulo, Gabriel de Piero Siqueira, psicólogo e diretor da Ciclocidade, que é a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, lembra que na cidade de São Paulo há uma lista imensa de projetos e planos cicloviários previstos em lei, que jamais saíram do papel. E um dos casos mais emblemáticos é o do 367 quilômetros de infraestrutura para bicicletas, previsto no Plano Diretor Regional de 2004, lei que nunca foi cumprida. Eu lembro bem, porque esse plano diretor foi da minha autoria, é de 2004, nós estamos em 2012. Você acredita que uma cidade como São Paulo, você tem um plano diretor onde poderia estar completamente diferente a cidade em termos de transporte, uma das coisas que poderia estar diferente, e o plano diretor ficou lá brigando para que mudar para interesses, especulações imobiliárias, tal, que acabaram no